Olá, galera do YouTube, saudações, tudo bem? Bem, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né, para contrapor algumas ideias do filme Zeitgeist, o documentário Zeitgeist, e alguns aspectos, né, objeções que são levantadas pela apologética cristã. Bem, há erros e acertos de ambas as partes. A gente tem que ressaltar isso em primeiro lugar. É, tanto o lado de quem assim defende o lado do filme Zeitgeist, né, que afirma que Jesus é um plágio, a história de Jesus é um plágio de deuses pagãos na antiguidade, como parte das alegações dos cristãos, ele, eles têm assim cada um do seu modo alguns pontos de fundamento, de verdade. Outros pontos acontecem erros, né? Tanto na parte do filme, do Zeitgeist, como da parte dos apologéticos cristãos. Pois bem, vamos lá então. Em primeiro lugar, eu quero salientar que, sob qualquer ponto de vista, o documentário do Zeitgeist ele é muito sensacionalista. Explicitamente ele trabalha com a chamada teoria da conspiração. Daí, boa parte do conteúdo dele, né? Que o filme, se não me engano, está dividido em três partes. Isso já se lança uma dúvida sobre o conteúdo do filme. Bem, como eu disse, o Zeitgeist ele é sensacionalista. Ele trabalha muito com aquela ideia do choque, causar impressão nas camadas populares. Pois bem, quais são os principais erros do Zeitgeist? Principalmente na comparação de Jesus com Horus. O Zeitgeist ele afirma que Horus ele era um deus solar, uma divindade solar. E não, na verdade, Horus ele é catalogado na lista dos deuses celestes. Ao passo que Jesus é catalogado na categoria de divindades solares. Você pode se perguntar assim, a divindade celeste, solar, não está tudo na mesma região? Sim, está, mas a simbologia, a, o esquema do funcionamento do símbolo, do significado é diferente dos deuses celestes para os deuses solares. Eu não vou entrar aqui nessa questão a fundo, só mencionando que há uma distinção entre os dois. Outra coisa também que o filme diz é que Horus, tanto Horus como Krishna tiveram 12 discípulos. Isso é falso. Horus era um deus, né? Não havia, não há relatos de deuses tendo discípulos. Isso não era comum no Egito, e como também não era comum na Índia. Lembrando que Krishna segundo a tradição hindu, ele é a oitava encarnação do deus Vishnu, que de tempos em tempos se encarna na humanidade, se encarna, né, em um ser humano para a salvação dos homens. Outro ponto também que o filme levanta e assim, que é uma falsidade tremenda é que diz que Horus foi crucificado. É uma alegação totalmente sem sentido. A, a crucificação ela foi inventada pelos persas. Como você sabe, né, os romanos eles adotaram essa prática e praticaram ela com prodigalidade. Se você vê os relatos na história dos romanos de crucificação em massa, você fica abismado com os números. Pois bem, essas são as principais objeções que se pode levantar contra o filme Zeitgeist. Pois bem, por outro lado, existe também o lado defendido pela apologética cristã,
que também contém os seus erros. Assim, em primeiro lugar, antes de entrar nos erros da apologética, ao invés de assim dizer que nas religiões antigas existe o plágio, a cópia, isso é algo que assim, cientificamente não é aconselhável. Não é aconselhável e é errado. O que a gente pode se falar assim, na história da espiritualidade humana de uma forma geral, é o que se chama de arquétipos, que são ideias que são encontradas comumente na história dos mitos e das crenças de todos os povos, na evolução da história da humanidade. Há pontos de convergência, sim, pontos que você pode traçar uma certa analogia. E nesses pontos você encontra a chamada manifestação dos arquétipos, né? Um arquétipo é uma ideia, um fundo, um coletivo, né? No inconsciente coletivo da humanidade. Se a gente for olhar assim do ponto de vista da psicologia junguiana, o que também se poderia chamar as ideias platônicas, ou então os complexos de Freud. Então, nesse sentido que uma religião copia as ideias ou as crenças de outra religião, não tem sentido. Ninguém vai copiar uma ideia, uma crença alheia. Se por um lado existem essas manifestações que são comuns a toda a manifestação religiosa da humanidade, por outro lado, deve-se salientar também que cada religião possui seu valor intrínseco. O judaísmo tem, embora você possa traçar vários paralelos dele com as religiões antigas de Canaã, ou então a dos babilônios, dos sumérios e dos egípcios, ele possui seu valor espiritual, a sua originalidade. Assim como o cristianismo também, ele possui a sua originalidade. Você não pode falar assim que uma crença, uma religião é um plágio, uma coxa de retalhos de outras. Então, você tem que descartar isso. Pois bem, basicamente, a questão referente à apologética cristã, ela pode ser resumida, eu costumo resumir ela em uma frase. A existência do Jesus descrito nos evangelhos, ela esbarra em numerosos problemas históricos. Existem numerosas barreiras históricas que impedem, que são uma espécie de prova de que não poderia ter existido esse ser descrito nos evangelhos. Eu vou citar alguns, por exemplo, a Bíblia relata, só o Evangelho de Mateus que relata isso, o massacre dos inocentes, na qual o rei Herodes teria, por vingança, né, aqueles 3 reis magos que se desviaram do caminho e não avisaram para ele onde o Messias teria nascido. O rei Herodes, ele teria mandado matar todos os recém-nascidos daquela região. Não existe nenhum relato de qualquer historiador daquela época que mencione esse fato, esse relato que só é relatado no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, inclusive, ele, segundo os estudiosos, ele teria sido escrito para convencer os judeus de que Jesus era o Messias, né? E por isso, o Evangelho de Mateus é o que mais faz referências ao Antigo Testamento. Antigo Testamento esse que é a forma da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, feita 3 séculos, alguns séculos antes de Cristo. E então o Evangelho de Mateus ele dos evangelhos é o que mais faz menções ao Antigo Testamento, e ele tenta fazer analogias da história de Jesus com alguns personagens do Antigo Testamento. Por exemplo, a fuga de José e Maria, né, para o Egito. Faria uma menção
a escravidão dos judeus no Antigo Egito. Só um exemplo. Pois bem, outras barreiras também surgem contra a existência de Jesus, do Jesus descrito nos Evangelhos. Não há menção de nenhum historiador contemporâneo ao primeiro século que mencione Jesus. Não há. E para um homem cujos milagres, cuja ressurreição tão aclamada assim nos Evangelhos, se tivesse ouvido uma pessoa cujos eventos tivessem acontecido dessa forma, ele deveria necessariamente receber mais importância, né? Mais menções de outras fontes. E essas fontes não existem. Todos os milagres, ressurreição de Jesus estão dentro dos evangelhos canônicos. Os outros evangelhos que não foram incluídos no cânone do Novo Testamento não mencionam isso. Não mencionam nem os milagres e nem a ressurreição de Jesus. Outras barreiras também surgem conforme você aplica análises científicas retrocedendo naquela época. Por exemplo, eu vou citar um aqui, que é bem famoso. Segundo a tradição, Jesus morreu com 33 anos. Tudo isso todo mundo sabe, né? E na hora da crucificação dele, teria ocorrido um eclipse, que é narrado também na narrativa evangélica. Pois bem, tomando como base o ano zero, o ano que Jesus nasceu, né? Não existe ano zero, o ano que Jesus nasceu, esse eclipse teria ocorrido em 33 depois de Cristo, 33 da nossa era. E quando nós retrocedemos os cálculos astronômicos referentes à previsão de eclipses para o passado, não existe nenhuma possibilidade de ter havido um eclipse no ano 33 da nossa era. Ocorreu sim o eclipse, mas foi alguns anos depois. Daí, inclusive, os modernos cursos de teologia que existem, né, eles já não se apegam muito a essa tradição que Jesus teria morrido com 33 anos, né, a famosa idade de Cristo. Pois bem, o que deve se salientar, assim, aí entra uma questão que eu tenho que defender o lado dos cristãos, é que naquela época, no primeiro século, haviam, quando o cristianismo começou a surgir, começou a ganhar importância, né, que foi depois do primeiro século, do fim do primeiro século em diante, né, porque no primeiro século o cristianismo ele é completamente ignorado. Essa própria, como eu disse, a própria figura de Jesus ela é totalmente obscura. Ninguém menciona ele. É comum a apologética cristã citar o famoso testemunho de Flávio Josefo. Mas, na verdade, esse testemunho de Flávio Josefo, ele é muito disputado pelos estudiosos. Por quê? Pensa-se que ele tenha sido uma interpolação mal feita por um copista cristão. Se você retirar os trechos que Flávio Josefo menciona Jesus na obra Antiguidades Judaicas, do Flávio Josefo, se você tirar o trecho que menciona ele, o trecho de controvérsia, você vai ver que não há quebra no sentido da leitura do texto, da página. E mesmo porque também o Flávio Josefo ele faz mais menção a João Batista do que Jesus. Inclusive, muitos teólogos, estudiosos, eles atentam isso ao fato de que para a história do Jesus dar certo, para a apologética em torno da pessoa de Jesus dar certo, é necessário que
João Batista tenha morrido. Não teria havido, basicamente não teria havido, a história de Jesus não teria existido se João Batista não tivesse morrido. No que se refere à importância dos dois para a época. Bem, isso daí é assunto para outra matéria. Pois bem, o que é levantado muito contra o cristianismo é que essa figura, esse personagem de Jesus, ele não teria existido. O homem que teria dado a origem a história de Jesus, né, Jesus, né, não teria existido. Pois bem, essa teoria da não existência de Jesus, ela é moderna, ela é recente na história da evolução do pensamento humano, da evolução da crítica, né, conceitual da religião no Ocidente. Os adversários do cristianismo no segundo século, e existiam vários filósofos pagãos que escreveram obras contra o cristianismo que acabaram se perdendo ao longo do tempo, em nenhum momento eles afirmam que Jesus não existiu. Isso é um ponto a favor do cristianismo, né, da apologética cristã. Como que assim, os pensadores ali daquela época, que eram próximos àquela época, eles não negaram a existência de Jesus. Ao passo que hoje, né, alguns tentam negar a existência de Jesus. Esse movimento hoje é bem pouco. O que todos concordam, de uma maneira geral? Que Jesus existiu, né, que foi batizado. Esse ritual do batismo ele era comum entre algumas seitas judaicas na época, particularmente aos essênios, que inclusive tinham o hábito de se batizar todos os dias como um ritual de purificação. Então Jesus se batizou, foi um mestre da lei. A Bíblia relata que ele lia a lei, né, nas sinagogas, e apenas os rabinos, os estudiosos tinham esse direito, na época de ler, de fazer esse tipo de leitura em público. Ele também teve os seus discípulos e que ele morreu crucificado. O que veio depois, o que as gerações cristãs posteriores fizeram foi mitologizar a vida de Jesus, a vida de Jesus. Ou seja, foram os mitos que projetaram o Jesus de Nazaré histórico, que existiu, para o mundo dos arquétipos. Então, basicamente, o que a minha a tese sobre Jesus pode ser resumida? Existiu um Jesus, sim, no primeiro século na Galileia. Mas esse daí teria sido o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré. Agora, o Jesus descrito nos evangelhos, ele é um personagem. Para ele existir é um ato de fé. É necessário um ato de fé. Não tem como você provar a existência de Jesus. E como o que eu já citei, pelo contrário, existem vários obstáculos, várias barreiras históricas que justamente se contrapõem à existência deste homem relatado nos evangelhos. Quero deixar bem claro. É preciso deixar isso bem claro. Do Jesus descrito nos evangelhos. Então, essa era a minha apresentação do dia para vocês. Salientar os pontos, os erros cometidos pelo filme de Zeitgeist e os erros também da apologética cristã. Porque nesse embate aí entre os defensores do ponto de vista do filme, do documentário, dos que alegam que Jesus foi um plágio dos deuses antigos e da apologética cristã, nesse embate entre os dois, são poucos assim que se posicionaram de uma maneira serena, científica, razoável sobre o assunto. Sempre houve extremismos de ambas as partes. Eu espero que esse vídeo sirva para colaborar, para dirimir as dúvidas, essas questões referentes a esses temas. Tá ok? Até a próxima.